Boa noite, alunos. Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp. Estou aqui para trabalhar a aula número 2 da disciplina de Questão Social na Contemporaneidade. Vamos recapitular um pouquinho, falando sobre o conceito básico de questão social que nós temos nas nossas apostilas e que também temos dentro dos principais livros e estudos do serviço social, que é o conceito da Marilda Vilela Yamamoto, que é esse aqui, tá? Que vai dizer assim que, segundo Yamamoto, página 27, ano de 1999, questão social é entendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum. A produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada. Muito bem. A partir desse conceito da Marilda Vilela Yamamoto, eu quero clarear um pouco mais esse conceito. Então, quando a Marilda Vilela Yamamoto fala assim, conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, o que ela está se referindo a essa sociedade capitalista madura? Ela se refere ao capitalismo consolidado. Lembram lá nas aulas de introdução ao serviço social que eu expliquei para vocês que o capitalismo começou num processo de comércio. O comércio era o foco do capitalismo. E cada vez ele foi então se solidificando mais, se constituindo enquanto modo de produção. E quando acontece a primeira revolução industrial, nós vamos ter então um amadurecimento desse capitalismo. Se vocês recordar, a primeira revolução vai acontecer lá por volta de 1750, então é nesse momento que vai acontecer um amadurecimento deste capitalismo, uma solidificação do capitalismo enquanto modo de produção, ao que a gente chama de capitalismo maduro. É um capitalismo mais solidificado, condensado, que ganha corpo como modo de produção. Então, quando a Marilda Vilela Yamamoto fala do capitalismo na sua fase madura, ela se refere a exatamente esse momento em que o capitalismo se consolida como modo de produção, se fortifica. E essa fortificação se deu principalmente com o advento da indústria sobre o comércio. Quando acontece a primeira revolução industrial é que começam a ficar mais acentuadas as expressões da questão social lá no mundo europeu e no mundo já de um modo tímido no mundo americano, mas com mais ênfase nos países europeus, especialmente a Inglaterra. Muito bem, então tem uma outra questão aqui que está falando na definição, que diz assim, a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social. O que quer dizer isso? Quer dizer que a produção das coisas cada vez precisou de mais pessoas trabalhando para produzir, né? Mais pessoas, houve uma quantidade maior de produção. Talvez, então assim, teve ali a invenção das máquinas, tanto na primeira revolução quanto na segunda revolução industrial, mas o mundo passou a consumir mais coisas, né? Então nós vamos ter uma produção muito maior. E essa produção muito maior vai exigir uma quantidade maior de empregados, de trabalhadores. E aí nós vamos ter, então, uma produção que é cada vez mais coletiva, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, nós vamos ter, por exemplo, para fazer um automóvel, né? Ali no período que Henry Ford inventou o automóvel, que ele inventou o Fordismo, que era um modo de produzir as coisas dentro do capitalismo. Cada pessoa era responsável por colocar uma parte do carro lá que o Henry Ford fazia. Então, nós vamos ter uma produção cada vez mais coletiva, precisando cada vez de mais pessoas para produzir as coisas. E o trabalho vai se tornando cada vez mais social, né? Vai tendo uma importância dentro dessa sociedade do trabalho, né? Cada vez uma importância maior.
Mas olha só o final da definição da Marilda Vilela Yamamoto, olha só, olha aqui ó, o finalzinho da definição, onde ela está falando que enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Está dizendo o quê? Muitos produzem, muitos estão envolvidos na cadeia produtiva, no entanto, a apropriação das riquezas, dos frutos desse trabalho é cada vez detida por um número menor de pessoas. Então, a produção é cada vez mais coletiva, mas o lucro, os frutos dessa produção é cada vez mais individual para um pequeno grupo da população. Então, a questão social é isso, tá? Ela vai ser a manifestação das desigualdades desse modo de produção, onde muitos trabalham coletivamente para produzir as coisas e a apropriação dos frutos dos lucros é cada vez mais individual por parte da burguesia, que é um número bem pequeno de pessoas do Brasil ou do mundo, tá? Bom, feito isso, relembrando vocês sobre a definição de questão social, que é o objeto da nossa profissão, dentro dessa relação entre capital e trabalho, que essas desigualdades sociais vão sendo produzidas e elas vão trazendo uma gama de expressões, que é onde a gente vai trabalhar. Então, ali na aula 3 do ambiente virtual, nós temos uma apostila, especialmente a primeira, que ela vai contando como que a questão social vai acontecendo no Brasil, né? Como que ela vai sendo tratada pelo Estado no Brasil, né? E hoje a gente vai trabalhar, então, bem resumidamente o que está aí na apostila, como eu vou ir recheando com outras informações que não tem ali na apostila, como que essa expressão da questão social vai se constituindo no Brasil até chegar nos dias de hoje, beleza? Então, vamos lá. Ali no quadrinho, vocês podem ver que eu coloquei primeiro algumas fases pelas quais o Brasil passou. Ali primeiro tem o Brasil Colônia, que o Brasil Colônia ele vai ser de 1500, quando o Brasil é descoberto, né, os portugueses chegam aqui, até o ano de 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, né? O Brasil vira, então, não é mais colônia, vira um país independente, um reino independente, né, da metrópole, que era Portugal, e esse reino, então, esse império, Brasil Império, vai passar a ter um rei, que vai ser o Dom Pedro, né, que vai passar a ser o rei do Brasil, e aí nós vamos ter vai perdurar o império até 1889, com a proclamação da República. Como que os brasileiros viviam dentro do Brasil Colônia e do Brasil Império? Então, a nossa sociedade, como eu já falei nas aulas de Introdução ao Serviço Social, ela era basicamente formada pelos nobres que tinham vindo ao Brasil, né, os nobres de Portugal que tinham vindo ao Brasil para residir. Depois vai ter lá o episódio que a própria família real vai fugir de Portugal para o Brasil, né, e vai vir a residir aqui no Rio de Janeiro. E aí nós vamos ter também tudo isso que vocês já viram lá, que não viram lá no ensino fundamental e médio, que eu não vou me deter aqui agora, que esse não é o objetivo. Mas, e aí eu quero trazer para vocês uma questão muito, muito importante, porque quem movia a economia, o modo de produção do Brasil Colônia e do Brasil Império, era o modo escravocrata, tá? No início, o que acontecia? Os portugueses que aqui chegaram e que depois voltaram em 1530 com medo de que os espanhóis que estavam colonizando ali a região da Argentina, a região do Paraguai, entrassem em terras brasileiras, eles iniciam uma colonização em 1530, que é o que a gente chama de colonização de exploração, que é aquela colonização onde os primeiros portugueses que chegaram aqui, eles não vieram com o objetivo de morar aqui, eles vieram com o objetivo de extrair riquezas daqui para levar a Portugal. Esse fenômeno da colonização de exploração, ele aconteceu em toda a América Latina. O que é a América Latina?
a América que fala português e espanhol, as línguas latinas. Lá no Mapa Mundi, depois vocês podem olhar, nós vamos ter do México para baixo, né, aqui na América, a gente vai chamar de América Latina, que são os países, na sua grande maioria, que falam português e espanhol, salvo algumas exceções, como a Guiana Francesa, né, que foi uma colônia da França, e se eu não me engano, tem um país na América Central que é colonizado por ingleses também. Porto Rico, se eu não me engano, não lembro agora, não desconsidere, tem que pesquisar essa informação. Então, o que aconteceu? Toda a América Latina, a colonização foi de exploração, ou seja, de levar riquezas daqui. Quando os portugueses vieram para colonizar em 1530 o Brasil, o que eles fizeram? Para eles conseguirem levar toda essa riqueza aqui do Brasil, que no início foi o pau-brasil, depois nós vamos ter a exploração dos minérios de Minas Gerais, o ouro que foi levado daqui. O Brasil vai ter várias fases de exploração, né? Então, esses portugueses que chegaram passaram a escravizar primeiro os indígenas. Os indígenas foram os primeiros escravos brasileiros. Muitos deles, inclusive, cometiam suicídio ou morriam facilmente nesse processo escravizatório, porque veja que o índio era absolutamente um ser da natureza, né? Ainda em muitos lugares do Brasil, um ser da natureza, uma pessoa que tem liberdade, né? E de repente chega esse português que vai escravizar. Houve vários estupros das índias, né? Até eu postei recentemente no meu Facebook uma charge onde um cartunista fez uma alusão que o Brasil tivesse, que a origem, as raízes étnicas brasileiras têm suas origens nos estupros. E faz sentido o que esse cartunista desenhou, porque nós vamos ter muitos estupros das índias por parte dos portugueses aqui no Brasil colônia, tá? E aí, obviamente, as miscigenações, né, do que a gente chama de bugre, né, que é a mistura do branco com o índio. Ou cafuso, né, no nome mais científico é cafuso. A gente conhece aqui na nossa região por bugre. Aliás, a região do Contestado, ela tem suas raízes históricas na união de brancos com índios, né, e algumas pessoas que vocês podem observar na rua, no contexto social aqui da região do Contestado, muitos de nós, inclusive, temos traços indígenas, né, porque aqui na nossa região, depois eu vou falar um pouquinho da nossa região, né, eu sou uma estudiosa também aqui da região do Contestado, eu gosto muito de ler sobre a história do Contestado, e tem muitas histórias aí para eu contar para vocês em relação à formação aqui do nosso lugar, da região do Contestado, que nós também vamos ter que estudar, porque a gente vai atuar nas expressões da questão social dessa região. Muito bem, então vejam como eram tratados os primeiros habitantes do Brasil, que são os indígenas, e indiretamente os portugueses, também serão primeiros habitantes do Brasil, e aí nós vamos ter expressões da questão social, dentro desse contexto da exploração, bastante graves, de grandes impactos para a população indígena brasileira. Logo em seguida, vamos ter um processo de aculturação desses indígenas, porque tem a chegada missionária dos jesuítas no Brasil, né? A Igreja Católica começa a entrar no Brasil por meio dos padres jesuítas, que vão promover a catequização dos índios brasileiros. Então, vai ter vários aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, a região das Missões, vários lugares do Brasil onde os jesuítas vão fixar moradia para fazer realmente esse trabalho de catequização, que é um processo que a gente chama de aculturação, que é quando você expropria a cultura de um povo e impõe a sua cultura, tá? Muito bem, então vejam quantas expressões da questão social nós vamos ter com a população indígena no Brasil, né? Então no Brasil já começa os portugueses provocando muitas expressões da questão social em relação aos índios. Só que os problemas dos índios não interessavam os portugueses, eles não estavam interessados com o rei de Portugal, que era o rei brasileiro, indiretamente, não estava interessado em expressões da questão social no Brasil República, tá? Aliás, no Brasil Colônia. Não estava interessado
em expressões da questão social, ou como os brasileiros, os colonizadores e os escravos que moravam aqui estavam sendo tratados, ou não dava importância para isso. Um pouco mais tarde, por volta de 1680, por aí, inicia-se então um outro processo de escravização no Brasil, que é a trazida dos negros africanos, nos navios negreiros, que vão ser trazidos para o Brasil, então, de forma abrupta, de forma... os negros literalmente eram sequestrados de suas tribos na África e trazidos, então, para toda a América. E esse processo não foi só brasileiro, ele foi um processo praticado por Portugal, Espanha, França e Inglaterra, praticamente em todo o território americano, visto que esses mesmos 4 países também colonizaram a África, estavam colonizando a África, aquela colonização de exploração que eu falei para vocês, tá? Estavam colonizando a África e, consequentemente, sequestravam esses negros lá na África, eu estou falando de milhares de pessoas, e traziam então para o Brasil para serem vendidos como mercadoria, essas pessoas, e que sofriam todos os maus tratos imagináveis que vocês já devem ter visto em filmes, em condições absolutamente desumanas, em jornadas extremamente exaustivas nas lavouras e na mineração. Nós tivemos, assim, muita tortura, né? Muita tortura com essa população. Tivemos muita fome em relação a esses negros, né? Mesmo eles produzindo muitas coisas saborosas e nutritivas nas fazendas, eles não tinham acesso a toda a alimentação que a Casa Grande tinha, né? E um livro bem interessante para ler é Casa Grande Senzala, um livro bem interessante que vai contar vai fazer uma análise histórica brasileira, já com essa visão crítica do serviço social, para a gente entender como que o Brasil foi formado lá desde suas raízes escravocratas até os dias de hoje. Então vejam quantas expressões da questão social que tinha nessa população negra. Nós tivemos alguns movimentos desse povo negro contra os portugueses, movimentos populares, né, entre os escravos, que eram punidos violentamente, né, com muitos castigos físicos pelos capitães do mato, né. Quando algum negro fugia, tinha uma equipe em cada fazenda, né, tinha uma equipe de capangas, liderados pelo capitão do mato, que faziam então a perseguição e a recaptura desse negro, que era sumariamente castigado para servir de exemplo para os outros negros não tentarem a fuga. Tem um livro muito, muito legal que eu li recentemente chamado Chica da Silva. Esse livro é bem interessante também para nós estarmos fazendo uma análise desse período, para entender como a mulher negra era tratada nesse tempo, né? Novamente, voltando para a charge que eu falei para vocês, a charge de que o Brasil nasceu de um estupro, né? Então, muitas mulheres negras trabalhavam na Casa Grande e também serviam como escravas sexuais dos fazendeiros, né? Então, eu vou interromper esse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo para carregar. Eu já continuo na parte 2, tá?